Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Teologia Viva. Nós estamos nesse módulo falando sobre o que a Viva é, pensa e faz. Hoje nós vamos conversar sobre dinheiro. E o tema que eu dei é dinheiro, um assunto espiritual. Você vai dizer assim, Herbert, agora você cruzou uma linha terrível, porque o dinheiro não pode ser um assunto espiritual, o dinheiro é profano, é mundano, é uma coisa assim pecaminosa, dinheiro é sujo. Pois é, a gente precisa ter uma compreensão bíblica e teológica para a gente pensar sobre isso, especialmente a partir do Evangelho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, se a minha afirmação está correta, eu vou explicar ao longo do caminho aqui, que dinheiro é um assunto altamente espiritual, não pode ser ignorado, não pode ser pulado, não pode ser ultrapassado, e a gente tem que conversar profundamente sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos seres da história, a gente vive nesse mundo, nesse planeta Terra, e a gente, como qualquer outro ser humano, lida com os conflitos e angústias da realidade, né? Então, quando a gente olha para, pensa em Deus, alguém pode até dizer, poxa, mas Deus não sabe o que é lidar com esse mundo. O fato é que Deus encarnou. Em Cristo, nós temos a expressão e a compreensão de que Deus encarnou em Cristo. E ele viveu a realidade, ele viveu o mundo como nós vivemos. E isso nos ajuda a entender que Jesus tratou sobre esse assunto porque é um assunto de ser humano, é um assunto de qualquer pessoa. E aí, aqui, nós que vivemos no Brasil, e a gente pode falar de dinheiro do mundo, mas fazendo um recorte aqui para o Brasil, você pode pensar assim: poxa, quem eu sou? Sou uma pessoa rica, uma pessoa de classe média, uma pessoa pobre. E aí, só para você tomar uma noção aí, o bairro do Leblon, obviamente, eu sei que tem pessoas de vários lugares aqui, você pode pensar na sua realidade, é um bairro de pessoas de classe média e classe alta, né? Num geral, são essas pessoas. E é interessante que no nosso país, né, quando a gente fala de renda per capita, a gente fala de dinheiro. Primeiro que o dinheiro é uma coisa meio estranha da gente falar, né? A gente pensa que o dinheiro é sujo, há uma dificuldade enorme, por exemplo, das pessoas falarem abertamente quanto ganham, isso é uma coisa muito cultural, né? Ou falar sobre dinheiro mais abertamente, né? Então o dinheiro é sempre camuflado, a linguagem para falar do dinheiro é sempre colocada de uma forma que a gente não fale diretamente sobre o assunto, né? Então, isso é uma questão que tem muito a ver com a nossa cultura, que foi profundamente mergulhada num primeiro momento pelo catolicismo romano, e que uma parte significativa do catolicismo romano tem uma compreensão do dinheiro como sendo uma coisa assim a ser evitada, né? Diferente talvez dos protestantes. E aí, pensando nisso, pensando na nossa história, pensando no nosso país, nós temos um país que tem um abismo de desigualdade social absurdo, né? Então, para você ter uma ideia, segundo os dados do IBGE de 2023, né, muito recente, é, 10% da população brasileira ganham de 7.580 para cima. E uma porcentagem enorme ganha e vive com rendimento, pensando em renda per capita, né? É, R$ 527, é o dado do IBGE. Então ele diz que 10% da população tem uma renda per capita ali, familiar, talvez duas, quatro pessoas, 7.580, e uma parte significativa vive com R$ 527 por pessoa. É uma diferença de 14,4 vezes. Bom, isso já dá para gente uma compreensão de como que o dinheiro não é a mesma coisa para cada pessoa. Existe um grupo de pessoas que tem muito mais compreensão financeira e um outro grupo de pessoas que não tem muita compreensão financeira. Ou, pelo menos, não tem contato, digamos assim, com dinheiro. Falar sobre dinheiro é um desafio porque a gente lida com realidades completamente diferentes aqui, né? Bom, diante disso, eu quero trazer um teólogo, filósofo importante chamado Jacques Ellul. Eu já citei ele muitas vezes, recomendo muito um livro dele sobre dinheiro, Jacques Ellul. Depois eu posso deixar nas recomendações.
E o Jacques Ellul tem uma das frases que para mim tá gravada na minha cabeça. Quando eu fazia faculdade de teologia, eu anotei ela na minha parede, porque as frases que eu queria gravar para a vida eu colocava na parede. Jacques Ellul diz assim: dinheiro é poder. Muita gente fala que dinheiro não é nem moral nem imoral. Dinheiro é amoral, depende de quem faz com ele. O Jacques Ellul vai dizer: isso é uma mentira. Uma mentira porque ninguém. O que é indiferente é o papel higiênico. O que é indiferente é um chinelo rasgado. Dinheiro nunca é indiferente. O dinheiro é um poder, ele exerce influência sobre a vida das pessoas. Quando a pessoa tem muito, o dinheiro exerce um tipo de poder. Quando a pessoa tem pouco, o dinheiro exerce outro tipo de poder. Quando a pessoa tem muito e perde tudo, o dinheiro exerce um tipo de poder. Quando a pessoa não tem nada e ganha muito, o dinheiro também exerce um tipo de poder. Ninguém se joga de um prédio do 15º andar porque a mochila rasgou. Uma mochila velha é indiferente. Mas quando a bolsa de valores passa por uma oscilação muito grande, quando as pessoas perdem muito dinheiro, muita gente pratica o autoextermínio por conta de dinheiro. Então, nas grandes depressões, nos grandes momentos da história, a gente sabe que isso acontece. E o Jacques Ellul vai dizer, porque dinheiro não é indiferente. Dinheiro é poder. Assim como política é poder, assim como influência é poder, assim como beleza é poder, assim como sexo é poder, dinheiro é um poder. Ele mexe com a gente. Então, diante disso, uma pergunta retórica. Se nós fôssemos delimitar, assim, o que que a Bíblia, fazendo um recorte, o que que o Novo Testamento, qual é a maior ênfase do Novo Testamento? Talvez, para o nosso imaginário evangélico popular, nós pensaríamos o seguinte: olha, qual é a palavra que mais aparece no Novo Testamento? Talvez algumas pessoas diriam família, outras pessoas poderiam dizer pátria, nação, outras pessoas poderiam dizer igreja. Bom, dados factuais. A palavra salvação, por exemplo, aparece um pouco mais de 200 vezes no Novo Testamento. A palavra fé, que para nós é extremamente importante, aparece um pouco mais de 200 vezes. E a palavra dinheiro? Quantas vezes você acha que aparece na boca dos apóstolos, na boca de Jesus, no Novo Testamento? Só no Novo Testamento. Bom, só no Novo Testamento aparecem mais de 2.000 vezes. É uma diferença brutal, significativa. Sabe por quê? Porque Jesus sabia, os apóstolos sabiam que o dinheiro não é indiferente. Então, se nós quisermos levar a Bíblia a sério, o Evangelho a sério, nós precisamos falar sobre dinheiro. Bom, tendo dito isso, aqui começa uma conversa difícil. Como eu disse, o Brasil é um país que tem diferenças abissais. Quando a gente pergunta para uma pessoa, você é classe média, rico, pobre? Eu ouvi uma definição simples que dizia o seguinte: se no final do mês te sobra dinheiro, você é rico. Se no final do mês sobra mês, você não é rico. Tá sobrando mês e faltando dinheiro. Nossa, ainda falta 15 dias para fechar o mês. Eu não tenho dinheiro mais para nada? Pois é, assim a gente talvez possa pensar um pouco a vida, né? Bom, Jesus falou que não dá para servir a dois senhores, não dá para amar a Deus e o dinheiro. Jesus falou que o dinheiro era o que os fariseus amavam. E Jesus fala que os fariseus moldam e modelam o discurso por causa de dinheiro. Judas traiu Jesus, ganhou 30 moedas de prata. Então, o dinheiro é um poder. E aí eu quero trazer a fala do apóstolo Paulo a Timóteo, que foi o seu aluno, seu discípulo. E Paulo diz assim a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6. Uma fala muito impactante. Ele diz assim: ensine essas coisas e incentive todos a obedecê-las. Isso Paulo está falando para um jovem pastor
provavelmente da comunidade da igreja de Éfeso, dizendo para Timóteo: Timóteo, ensina essas coisas e incentive todo mundo a obedecer isso que eu estou falando. E ele fala: talvez alguns nos contradigam, mas esses que vão nos contradizer diante disso que eu vou te falar são verdadeiros, perdão, esses ensinamentos que eu vou te falar são verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Então, Paulo está botando assim em letras garrafais, em negrito e marcado e sublinhado com, com marca-texto verde fluorescente. Ele está dizendo: Timóteo, ouça bem isso aqui, vamos conversar, preste atenção, anota aí, bota no teu gravador isso que eu vou te falar, porque esses ensinamentos são ensinamentos verdadeiros do que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, que conduzem a uma vida de devoção. Aí você acha assim, poxa, Paulo agora vai falar como que se adora no culto, como que levanta a mão, qual é o tipo de roupa que eu tenho que ir para a igreja, quais são os tipos de cântico que a gente tem que cantar, qual é a reta doutrina que tem que ser pregada, o que que vai acontecer a partir de agora? Olha o que que Paulo diz. Quem ensina algo diferente, primeiro Paulo vai dizer que é arrogante. Depois ele diz, é arrogante e sem entendimento. Porque essa pessoa vive com um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Então, Paulo está dizendo que sobre esse assunto que ele vai falar, tem gente que gosta de ficar distorcendo, fazendo malabarismo para enganar os outros. Pois bem, pessoas assim sempre causam problemas. Eles têm a mente corrompida e deram as costas à verdade, porque para elas, a vida de devoção, olha, é apenas uma forma de enriquecer. Opa, Paulo, então você está dizendo que existem pessoas que fazem da fé um meio de ficar ricos, de ganhar dinheiro? Paulo está dizendo assim. Para muita gente, a vida de devoção é a forma de enriquecimento. Bom, Paulo está dizendo a Timóteo. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Opa, o que, que é contentamento? Contentamento é você colocar um limite para sua própria ganância. A ganância humana é um buraco sem fundo. A ganância humana é uma coisa que não tem fim. É o que a gente chamaria na psicanálise de voracidade. Você quer, quer mais e quer tudo o que puder ter. O que é contentamento? Dizer, eu estou satisfeito. Tá bom. Para mim está suficiente. Então Paulo está dizendo que devoção acompanhada de contentamento, isso é, para mim está suficiente, é em si grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Essa é uma mentalidade desafiadora para o nosso tempo, porque a vida do ser humano hoje se reduz a uma vida que eu posso ter aqui agora. E Paulo está dizendo, olha, isso não é tudo. Para nós que cremos em ressurreição, em vida eterna, isso não é tudo. Bom, verso 8. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. E a gente sabe como que o amor ao dinheiro, como ele vai dizer, né, aqui no verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A gente está vendo agora a CPI das bets, pessoas riquíssimas já, que aceitam fazer tudo para ganhar mais. O problema de Paulo não é a riqueza. O problema de Paulo é a ganância, que Paulo está dizendo que o amor excessivo a esse dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Muita gente pensa que o grande perigo para a fé verdadeira é questões de família, questões políticas, mas Paulo está dizendo o grande problema do ser humano que desvia muita gente da fé, sabe o que é? O amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. É a raiz
Paulo está dizendo de alguns males, de todo mal. Bom, Paulo agora vai falar com Timóteo. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas mais, né? Busca a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregou de obedecer a essa ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Bom, Paulo diz agora no verso 17, depois dessa declaração belíssima a Timóteo, verso 17 ele fala: volta ao assunto, ensine aos ricos desse mundo. Isso aqui, minha gente, é talvez um dos grandes desafios da fé. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro. Eugene Peterson traduz isso aqui como empáfia. Eugene Peterson diz que o rico tem empáfia. É uma pessoa que anda assim de nariz em pé, cabeça levantada e diz: eu não dependo de ninguém. E Paulo vai dizer: ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiam no dinheiro. Por quê? Porque é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. No fundo, o que Paulo está fazendo é dizendo o seguinte: olha, tire o seu amor do dinheiro e coloque em Deus. Deus não vai roubar teu dinheiro, mas o teu coração vai estar no lugar certo. Bom, verso 18. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos, com os necessitados sempre prontos a repartir. Aqui é uma diferença entre generosidade e esmola. Esmola, eu dou daquilo que me sobra. A generosidade é um modo ativo em que eu coloco a minha mente e o meu coração para contribuir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Bom, esse texto aqui, por si só, é claro o suficiente para todos. Não precisaria fazer nenhum comentário, a gente poderia ler esse texto ser suficiente para a nossa aula de teologia. Mas eu quero trazer algumas questões sobre esse texto e algumas aplicações, pensando que essa é uma aula de teologia da Viva, né? Primeiro que a gente vive num mundo, num sistema, numa lógica estruturada a partir de Mamon, que é adorado no seu templo chamado mercado. O Adam Smith já havia percebido que o mercado tem uma lógica que não é necessariamente uma lógica, digamos assim, concreta. Ele falava sobre a mão invisível que governa o mercado. A declaração de um bilionário mexe no mercado inteiro, muda tudo, da noite para o dia. Então existe uma lógica de mercado que governa a mentalidade das pessoas, especialmente dos mais ricos desse mundo. Tem um autor da área de economia chamado Samuel Paul Anderson. E o Samuel Paul Anderson diz uma coisa muito impactante. Ele é um cara da economia. Ele fala assim: é possível que o leite que deveria ir para uma criança subnutrida na África vá para o cachorro do Rockefeller. Eticamente é incorreto, mas economicamente é o que deve ser. Então, literalmente a frase: é possível que o leite que deveria ir para uma criança na África para alimentá-la vá para o cachorro do Rockefeller.
Eticamente é incorreto, mas economicamente é o que deve ser. O fato é que nós vivemos numa lógica de mundo em que tudo está submetido à lógica do poder e do dinheiro. Se você ler Apocalipse 18, a grande Babilônia que cai é um grande sistema de grana e poder. Então a gente vive num mundo regido sobre a lógica de Mamon, adorado no templo mercado. A pergunta talvez seja como viver o reino de Deus nesse mundo. Afinal de contas, nós não somos espíritos desencarnados. A nossa fé é uma fé para a realidade, para o mundo concreto, para o mundo agora. Bom, diante disso, o Evangelho nos ensina alguns princípios sobre dinheiro. Ah, eu acho que o princípio principal é não deixe o dinheiro ser seu Deus. Esse é o primeiro princípio, a base de tudo, porque você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. É uma coisa ou outra. Então, dinheiro é uma oposição ao Deus único e verdadeiro. Dinheiro é um ser vivo. Dinheiro é um poder, nunca neutro. Dinheiro compra tudo, até corpos e almas humanas, como diz Apocalipse 18. Dinheiro exige ser um senhor. Dinheiro exige sacrifício. Muitas pessoas, em nome do amor ao dinheiro, sacrificam tempo, vida, saúde, família, e depois chegam no topo da fortuna e dizem assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito tudo do jeito que eu fiz. Porque descobriram que o sacrifício em prol do dinheiro foi maior do que a sua vida. Segunda coisa é que sobre dinheiro a gente tem que viver contentamento. Se a gente vive num mundo estruturado a partir da lógica de mamon, de consumo e de descarte, nós, como discípulos de Jesus, não podemos estruturar a nossa vida na lógica do consumo. Por exemplo, a campanha do Mastercard diz: é, tem muita coisa que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Mastercard. Né? Então, contentamento é dar limite ao próprio desejo, é limitar a capacidade do dinheiro em você. E contentamento é também colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Uma outra coisa é usar o dinheiro para sua satisfação. Pode parecer contraditório agora isso, mas a Bíblia nos ensina, por exemplo, que existem épocas de vacas gordas e de vacas magras. Então tem tempo da gente ordenar isso. Se a miséria no mundo não foi porque Deus ordenou a miséria, sim porque a gente não é generoso e a gente não administra bem os nossos recursos, porque a gente sabe que tem comida suficiente para sustentar o planeta Terra. Então, diante dessas questões, aqui eu quero colocar um ponto de inquietação. Ponto de inquietação para falar de dinheiro, como teólogo, como pastor, é porque existem realmente limites culturais nossos aqui no nosso Brasil, porque existe exploração religiosa, existe o limite da cultura, especialmente eu acho que no Rio de Janeiro. A mentalidade mágica, né, o pentecostal, que diz que se você tiver fé, Deus vai te dar tudo. Se você crer, você vai ficar rico. Uma mentalidade em que o trabalho não é valorizado, mas o pensamento mágico, a fé mágica. Achar que o dinheiro não é um assunto bíblico ou relativizar a importância do dinheiro na nossa vida. E aí a gente tem uma pobreza assim da teologia, do pensamento neopentecostal sobre dinheiro, porque para um cristão protestante, por exemplo, o dinheiro é fruto de trabalho e da bênção de Deus. Esse é o pensamento clássico protestante que o Max Weber vai dizer, né, na Ética Protestante no Espírito do Capitalismo, que ele diz que o espírito do capitalismo, a base do capitalismo, no primeiro momento, é o fator protestante, que era basicamente trabalhar para a glória de Deus e ser generoso com os demais. Isso constrói uma mentalidade de trabalho de riqueza. O pensamento neopentecostal diz: você, olha, se você não trabalhar, se você não fizer nada, mas se você tiver fé, se você oferecer um sacrifício a Deus, ele vai prosperar a sua vida 10 vezes mais, 100 vezes mais. Uma mentirada, mentirada. O dinheiro deve ser um servo da nossa vida e nunca o Senhor. Então, durante toda a história bíblica, a gente vai lendo, percebe que o povo de Deus, a igreja, ou o Israel, né, de Deus, eles tinham uma lógica, uma compreensão de dinheiro muito clara, né? Os judeus têm muito isso, né? Uma compreensão muito profunda sobre dinheiro.
E aí os pontos que eu quero ressaltar agora, nesse final desse estudo, é como que nós, membros da Viva, podemos pensar em dinheiro e, sobretudo, a generosidade em relação à nossa vida financeira. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar a ideia de que Jesus viveu de milagre. Jesus não viveu de milagre. Desde o seu nascimento, ele recebeu reis magos que lhe trouxeram riquezas. Jesus diz que a gente tem que planejar nossa vida financeira em Lucas 14. Jesus fala que a gente tem que ter lisura com o Estado. Então, dar a César o que é de César é lisura com o Estado. Agora, se você não tem uma reserva do dinheiro para o imposto, como é que você pode dar a César o que é de César? Então, lisura com o Estado. Jesus fala que nós devemos ter um dinheiro para ajudar os pobres e necessitados. Se nós gastamos o dinheiro todo com a gente mesmo, a gente não consegue praticar esse princípio cristão. Jesus fala também que o trabalhador é digno do seu salário. Então, lutar por direitos trabalhistas é importantíssimo. Afinal de contas, a gente não pode trabalhar sem recompensa. Recompensa digna. O trabalhador é digno do seu salário. Jesus também fala que a gente não tem que ficar ansiosos pela vida financeira. E Jesus fala que o dinheiro é um teste para o nosso coração, né? Ah, muita gente pensa assim, poxa, mas Jesus viveu de maneira 3 anos e meio, com 12 homens, muita gente ao seu redor. Assim, tô com fome, estalo o dedo, pão. Tô com fome, estalo o dedo, aparece um peixe. Tô com sede, a água aparece do chão. Na realidade, o que a Bíblia nos conta em João 13, 28, 29, Lucas 8, 1 a 3, é que Jesus tinha pessoas que sustentavam o seu ministério financeiramente. Mulheres ricas, pessoas que tinham condições financeiras, que sustentavam ele e 12 homens e suas famílias todas. Porque afinal de contas, Jesus tinha convidado eles para largar tudo e segui-lo. Então, o ministério de Jesus era um ministério humano, normal, como todos os outros, né? E aí, quais são então os fundamentos sobre a contribuição em Cristo? Primeiro, a igreja nasce em Atos 2 contribuindo com tudo para o sustento daquela igreja que estava nascendo. Obviamente que esse não é um princípio que todo cristão tem que praticar, mas aquela igreja fez isso. A contribuição era um ensino apostólico. Paulo, em 1 Coríntios 16, fala que era uma recomendação às igrejas, deveria ter regularidade e proporcionalidade. A contribuição é fruto da graça de Deus. Essa é uma outra coisa importante. Isso está em 2 Coríntios 8. A contribuição é uma semente que cresce na proporção em que se semeia. 2 Coríntios 9, 6. E a contribuição deve ser de maneira generosa e com alegria. Nesse sentido, quando nós pensamos na Viva, eu diria que como parte da sua vida espiritual, parte da sua vida cristã, o seu dinheiro, ele tem que ter propósito. Ele não pode ser, digamos assim, usado de maneira aleatória, sem sentido, até porque nada é sem sentido e alguma coisa governa a nossa maneira de pensar e de agir. Então eu diria que o dinheiro para um cristão, ele tem que ser primeiro para o nosso bem, para o nosso usufruto, para o nosso prazer, alegria, bem-estar, nosso, da nossa família, dos nossos e o nosso pessoal. Segunda coisa, nosso dinheiro, ele tem que servir para justiça social. Cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro não é missão. Isso é justiça social. Para a Bíblia, se chama de tzedakah, justiça. Nosso dinheiro tem que ter esse propósito. Terceiro, o nosso dinheiro, para quem está em Cristo e acredita na igreja, tem que ser destinado à contribuição da igreja, para o sustento, crescimento e avanço da igreja de Cristo. Então, nesse sentido, a nossa vida financeira deve ter esse tripé, essa base, esse fundamento, para que não só a gente cresça como pessoa, mas para que também a nossa generosidade alcance áreas diversas da nossa vida. Então, a minha oração e meu término de ensino aqui é para que a sua contribuição seja generosa. E pensando na Viva, nós precisamos
muito de você. Esses estudos estão sendo gravados, serão postados aqui no YouTube, para que você entenda que a sua participação e ao se tornar membro da Viva, você também tem uma responsabilidade em contribuir financeiramente para sustentar a, a igreja da qual você faz parte. Afinal de contas, é, nós também não vivemos na espiritosfera, a gente vive na realidade, tendo contas para pagar, tendo aluguel para pagar, tendo uma série de coisas que envolvem a dinâmica da igreja. Então, entenda isso, coloque esse princípio no seu coração e você vai perceber que à medida que a gente vai crescendo nisso, a gente amadurece e a gente percebe que ao invés de tristeza, alegria, ao invés de medo de que vai faltar, a gente percebe que não falta, porque Deus cuida de nós. Então, que Deus ajude a todos nós a vivermos essa realidade sem peso, sem constrangimento, mas com alegria, como diz o apóstolo Paulo. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.